Eu realmente estou sentindo que eu estou sendo manipulado. Isso não tem nada a ver com relação a ser guiado no meu trabalho para fazer alguma coisa, ou porque eu estou aqui no Brasil ainda trabalhando numa multinacional internacional. Mas é porque eu estou sentindo que as Big Techs de tecnologia estão forçando a gente a usar inteligência artificial. Assim, forçando. Não é tipo, use porque vai ser útil para você, não. Eles estão fazendo com que a gente use de fato. E de repente você está vendo todos os dias você utilizando inteligência artificial para fazer algo que nem precisaria de inteligência, você podia simplesmente procurar no Google. Então é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar em 1994, quando o Netscape surgiu. Assim, era uma história bem louca, porque os caras que criaram o Netscape precisavam apenas agrupar informações sobre resultados de jogos de basquete, porque antigamente você imagina, para você conectar a internet você demorava milhões de anos lá com o fax modem fazendo aquele barulhinho bem específico daquela época, e depois que você conseguia, você tinha que usar o seu terminal para poder procurar uma pesquisa em específico, então você tinha que ter o termo exato para poder encontrar, e eles só queriam os resultados dos jogos de basquete daquela época. Isso fez com que eles tentassem agrupar essas informações e foi aí que surgiu o Netscape. O Netscape é simplesmente um navegador que depois foi se transformando num navegador. Na época foi o mais popular, todo mundo usava Netscape. Tem gente que usou Netscape hoje, que está mais velho, eu, e que nem sabia que estava usando isso, né? Então, e aí o que aconteceu? Nessa época o Netscape foi crescendo e todo mundo usando, foi inevitável, todo mundo usando isso. Até que aconteceu um problema. A gente teve uma guerra dos navegadores aí. O Netscape estava tomando conta do mercado, mas estava muito arrogante, meio que cutucando ali a Microsoft, que era quem dominava os computadores de mesa. Até que a Microsoft decidiu usar todo o poder dela e engolir a Netscape e conseguiu com seu Internet Explorer dominar o mercado juntamente com seus computadores pessoais, que também dominavam o mercado. Só que o que aconteceu nos anos seguintes, a AOL, provavelmente você que é mais velho, provavelmente viu algum CDzinho miserável lá escrito AOL que você usava para poder instalar todo o sistema de acesso à internet. A AOL comprou a Netscape, que depois, no futuro, se tornou o Mozilla Firefox. Depois de muito tempo, fazendo diversas features, melhorando diversas coisas, se tornando open source, se tornou o Mozilla Firefox que você usa hoje. Então você ainda usa, provavelmente, o Netscape, que hoje é Mozilla Firefox. Foi inevitável, não teve o que fazer. Hoje todo mundo usa navegador, você não consegue fazer nada sem o navegador. Inclusive, você usa software através do navegador. Quando você acessa o seu GPT para fazer uma pesquisa no seu computador, é através de onde? Do navegador. Então, não teve como evitar isso. Na sequência, a gente teve uma outra coisa inevitável, que foi a revolução dos smartphones. Em 2007 surgiu o iPhone. Aí foi aquela maravilha, né? Steve Jobs trouxe aquele aparelho pequenininho com um monte de possibilidade e rapidamente todo mundo agregou isso no seu dia a dia. Era muito caro na época, imagina, antes de um smartphone a gente tinha aqueles telefones tijolões que só fazia ligação. Hoje, ligação é uma das menores coisas que a gente faz no smartphone. A gente só usa o smartphone para outras coisas mesmo, a gente não usa para ligar para ninguém. Porque os smartphones viraram parte do nosso corpo. A gente usa hoje, smartphone é parte da gente. A gente não vai para lugar nenhum sem smartphone, com exceção das nossas mães que insistem em deixar os telefones em casa quando sai. Mas fora isso, a gente leva o telefone para todo lado que a gente precisa, né? Porque a gente precisa se comunicar com as pessoas, a gente precisa pagar contas, a gente precisa usar o GPS. E isso faz parte do nosso dia a dia e é inevitável. E hoje tem uma guerra gigantesca entre Apple e Samsung para ver quem pega no final do mercado, com a Xiaomi bem atrás ali, pegando essa onda também. Então, o smartphone hoje é indispensável, foi uma coisa que foi impossível de segurar, ninguém segurou esse cara. Aí a gente chega numa parte que é importante, que é a era da inteligência artificial. Não adianta você pensar que isso é para o futuro, é agora que está acontecendo, todo mundo está usando, as empresas estão utilizando, incrementando nos seus workflows a inteligência artificial. Elas não estão só dizendo, olha, você pode usar, viu, a inteligência artificial. Não, eles estão recomendando como se meio que fosse obrigado a gente usar a inteligência artificial. Então isso está se tornando algo bem recorrente, as empresas estão se agregando nisso. E por que isso está acontecendo? Primeiro, isso gera muito dinheiro para as grandes empresas, esse é o primeiro ponto. Perceberam que a inteligência artificial gera muito dinheiro. Segundo ponto, consegue substituir alguns processos que dependia de especialização de alguns profissionais, ou seja, existe sim a substituição do profissional, então isso não é mito. Isso não é algo da nossa cabeça, nem uma coisa para o futuro. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu já vim falando isso aqui nos meus vídeos a respeito de inteligência artificial que pode acontecer.
Claro, eu acredito aqui que a gente não vai ser substituído 100%, mas alguns processos que nós estávamos acostumados a fazer não existirão mais. E alguns profissionais que fazem parte do nosso dia a dia vão acabar. E a gente precisa entender que isso está acontecendo. Isso não é um mito, nem é uma coisa para o futuro. Está acontecendo agora. Então, se você está aí confortávelzinho na sua stack, sendo especialista num código, numa stack específica, cara, abra sua mente, olha para o mercado, porque a inteligência artificial precisa ser inclusa nesse seu processo aí de qualquer jeito. Ache um espaço para ela, porque é importante, porque senão você vai ficar para trás. Porque essa era é inevitável. Se você gostou desse tipo de vídeo, coloca nos comentários, dá seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!